Boa noite a todos. Esse evento é em parceria com a Escola Legislativa, Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo de Apoio à Educação e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Araras. Nós queremos agradecer à Câmara Municipal por ceder o espaço, na presidência da vereadora Magda Seridório. Também manifestar a presença dos alunos da escola Ivan Inácio Zurita, professor Rafael Fernando da Silva, e representando a Secretaria Municipal de Educação, a professora Gislaine Sanches Luperini. Também alunos da escola professor Alberto Feres e as professoras Marta Scanavini, Lúcia Mazon, Andréia Foguel. A comissão organizadora desse evento, os enfermeiros Edson Roberto Muniz, Rosimeire Perinoto, que é a palestrante de hoje, Lidiane Santos, Tavani Malaguese. A palestra é sobre sífilis. A sífilis no estado de São Paulo tem aumentado muito. E quando o número de casos de sífilis aumenta, nós ficamos muito preocupados pelas demais DSTs, como AIDS, principalmente as hepatites. Então é muito importante toda a sociedade ficar ciente do risco e do mecanismo de prevenção. Após a palestra, serão realizados testes rápidos para sífilis. A enfermeira Lidiane vai estar realizando aqui na plenário menor. Queria chamar a presença da enfermeira Rosimeire Perinoto, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos. A maioria daqui me conhece, né? São os alunos da escola que eu leciono, alguns profissionais que estão aqui também me conhecem, e os alunos da escola Zurita, né, estão me conhecendo agora. Como o Edson falou, eu sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, do Núcleo de Educação e Apoio à Saúde, e também eu sou professora da ETEC Prefeito Alberto Feres. E eu vim aqui hoje para falar um pouco com vocês, tá, sobre a sífilis. E o título da nossa palestra é Conhecer para se proteger. Nós só conseguimos nos proteger de algo quando nós conhecemos aquilo que nós queremos nos proteger. Então, hoje, assim, é falar um pouco da sífilis, certo? Falar um pouco como ela acontece, porque a partir do momento que eu adquiro conhecimento, eu corro atrás, né, da proteção, certo? Como o Edson falou, vou abrir depois para perguntas, certo? Então, vocês vão aí já bolando as perguntas e a gente vai ficar à disposição, tá bom? Opa. Daqui a pouco eu me encontro aqui, tá? Então, sífilis. O que é sífilis? Ela é uma doença sexualmente transmissível. Predominantemente, ela é adquirida através do sexo, tá? Uma pessoa passa para outra através do sexo, certo? Qualquer forma de sexo pode ser transmitido a sífilis. O que causa, né? Ela é causada por uma bactéria. Bactéria é um micro-organismo, que nós não conseguimos vê-lo, mas ele está presente no ar, no solo, em qualquer lugar. E o treponema, né, pálido, que é a bactéria que causa sífilis, ela encontra ali na genitália, na vagina, no pênis, na mucosa vaginal, na mucosa peniana, o local ideal para ele aumentar, né, o número de treponemas, o número de bactérias e causar a sífilis. Por isso que ela é transmitida através do sexo, tá? É uma doença infecciosa. Se ela é infecciosa, ela causa alguns sintomas bem característicos de infecção. Ela é sistêmica, por quê? Porque ela pode acometer vários órgãos do nosso corpo, vários sistemas, tá? Órgãos do sistema cardíaco, neurológico, renal. Então, ela pode acometer vários órgãos do nosso organismo. E quem que é suscetível à sífilis?
A suscetibilidade é universal. Todo mundo é suscetível a adquirir a sífilis, desde que ele pratica, né, acaba se expondo a essa bactéria. Se ela é uma DST, ela é transmitida através do sexo, então um sexo inseguro acaba deixando a pessoa muito mais suscetível a desenvolver a doença do que aquela pessoa que pratica um sexo seguro. Nós vamos falar muito sobre sexo inseguro, sexo seguro durante a palestra, certo? Você muda? Bom, segundo a Organização Mundial da Saúde, a sífilis ela é uma doença, não é atual não. É uma doença muito antiga, tá? Em relatos bíblicos já se falava sobre a sífilis. Não com o nome de sífilis, mas com a característica da sífilis. Então, uma doença que vem desde que nós conhecemos o ser humano, né, na face da terra. E não conseguimos eliminar essa doença, tá, que tanto acomete as pessoas. E tem se aumentando cada vez mais. E a Organização Mundial de Saúde estima, tá, novos casos por ano no mundo. Nós estamos aqui na América, então estimado só nessa região aqui das Américas, 937 mil casos ano, tá? E isso são aqueles que conseguem detectar e notificar. Mas tem muitos casos subnotificados, que a pessoa é portadora da sífilis e não manifesta os sintomas, tá? E se nós percebemos aqui, em relação do mundo, a África, se espera 1.850.000 casos por ano. Então, é um problema muito sério, problema de saúde pública, não do município de Araras, não do estado de São Paulo, é mundial, tá? Pode passar. E aqui eu trouxe um pouco da estatística do estado de São Paulo. Vocês podem perceber que a curva é de 2007 a 2014, essa estatística. Então, veja bem, o que nós queríamos, né, que essa curva fizesse? Que ela abaixasse, que diminuísse o número de casos de sífilis no estado de São Paulo. E nós vemos aqui uma curva ascendente, ela só cresce a cada ano, tá? Aqui em verde é do sexo masculino e aqui em vermelho é do sexo feminino. Os dois, ambos, feminino e masculino, têm uma curva ascendente, ó, tá? E isso é muito preocupante, porque para cada pessoa aqui que foi detectado sífilis, pode ter contaminado muitas outras pessoas, dependendo se não fez um sexo seguro, certo? E vocês vão ver que é muito preocupante ainda quando eu falar lá um pouco sobre os sintomas, que às vezes a pessoa transmite e ela não apresenta os sintomas. Então, nós temos que estar atento a essa questão aqui, certo? Pode passar. Se eu tiver muito rápido, vocês dão um break aí, tá bom? As causas. O que causa, né, essa doença? Nós já sabemos que o grande vilão da história é uma bactéria, o Treponema pálido, tá? E a grande causa é o quê? Uma relação sexual desprotegida. É ter relações sexuais com o parceiro ou com a parceira sem preservativo. Estar desprotegido. Ah, mas eu tenho certeza que a pessoa não tem sífilis. Aí eu faço uma pergunta de reflexão. Não precisa responder para mim, por favor, tá? Reflitam. Vocês pegaram um exame na mão do seu parceiro ou da sua parceira? Né? Muitas vezes, né, começa-se um relacionamento e difícil a pessoa que vai lá e pede assim, ó, vem cá,
Vamos fazer o exame aí de tudo, ver se você não tem nada? É até antirromântico isso, né? Não é isso? Não é assim? E aí que muitas vezes acaba acontecendo o contágio, certo? Por ter uma relação sexual desprotegida. Existe a confiança, porém, vocês vão ver que ela é uma doença ingrata, silenciosa, dura anos, tá certo? Um outro fator de risco, manter relações com vários parceiros ou várias parceiras. Também sem proteção, tá? Tudo gira em torno do sexo seguro, ok? E menos, probabilidade, mas existe essa probabilidade, é o compartilhamento de seringas, contato com sangue, diretamente com sangue, tem uma porta de entrada, e entrou em contato com o sangue, pode também ocorrer o contágio. Mas o contágio, ele é predominantemente, a maioria dos casos é sexual, ok? Pode passar. Travou. A gente chega lá. Isso. Então aqui, meios de transmissão, modo de transmissão, predominantemente sexual, contato direto com lesões repletas de treponemas, Então, tem uma feridinha lá no colo, no útero ou na vagina da mulher, está cheia de bactéria, teve uma relação sexual sem proteção, adquiriu. E principalmente, gente, que isso é um problema muito sério, que é a transmissão vertical, que é a sífilis congênita, a gestante que está contaminada, com a bactéria que possui o treponema circulante no seu organismo, passa para o feto durante toda a sua gestação. Tá? Isso é um problema sério, porque essa criança pode nascer com sífilis, muitas vezes assintomática, isso é, não apresentando sintomas nenhum, mas ela vai desenvolver no decorrer do seu crescimento, até 2, 3 anos ela pode vir desenvolver essa criança a sífilis congênita, ter problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas graves de pele, problemas de desenvolvimento dos ossos, tá? E também, essa criança já pode até nascer com sintomas, com algum problema, malformação congênita, por conta da contaminação da sífilis, e muitas vezes já nascer e logo ir a óbito, se não nascer morto, devido à sífilis. Tá? A gestante, e por que aqui, acontece isso? Muitas vezes um pré-natal mal feito, ou a não acesso ao pré-natal, ou quando a pessoa não faz o tratamento corretamente durante o pré-natal, ou quando trata e é reinfectada novamente. É quando a pessoa diagnosticou, tratou e depois manteve relações inseguras com a mesma pessoa que transmitiu, ou outra que também possuía, e se reinfecta novamente. E aí passa para a criança. E temos várias consequências muito graves. Tá? Pode passar. Período de incubação. O que é um período de incubação? É o período ao qual eu sou exposta àquela bactéria, que eu entrei em contato com a bactéria, até ao momento dos primeiros sintomas da doença. Isso é o período de incubação. Então, a pessoa teve relação com alguém que estava contaminado, entrou em contato com a bactéria, daquele momento que ela se contaminou até quando apareceu os primeiros sintomas. É esse período que é o período de incubação. E, em média, de 21 dias para já começar a apresentar os sintomas. Porém, também pode variar de pessoa para pessoa, de 10 até 90 dias. Tá? 21 é uma média, mas tem relatos de
10 dias, tem relatos até de 90 dias de começar a apresentar os primeiros sintomas. E a evolução dessa sífilis, tá? A evolução, ela é lenta, bem contínua, tá? Ela tem 3 estágios diferentes, que é a sífilis, nós classificamos de sífilis primária, sífilis secundária, sífilis terciária. E cada um é bem característico os seus sintomas que nós vamos ver, tá? Sendo que nos dois primeiros, aqui ó, sífilis primária e secundária, os sintomas eles são mais evidentes, eles aparecem, dá para diagnosticar ali com os sintomas, tá? Depois entra numa fase assintomática, que nós falamos que é sífilis latente, e depois evolui para terciária, onde nós temos consequências graves, por não ser tratada aqui nos 2 primeiros estágios. Pode passar? Então aqui, ó, a evolução natural da sífilis. Eu tive contato com a bactéria, eu me contaminei. De 10 a 90 dias, ela evolui para sífilis primária, tá? De 3 a 12 semanas, se eu não tratar aqui, se não for diagnosticado aqui, na sífilis primária, não encontrou, ela evolui para a secundária, e esse período da primária para a secundária é um período de 3 a 12 semanas, tá? Se mesmo na secundária eu não tratei, não diagnosticou, não tratou, ela vai entrar num período da sífilis que não apresenta sintomas, que nós damos o nome de sífilis latente. E nós temos 2 períodos nessa latência: a precoce, que é menos de 1 ano do contágio até o diagnóstico, ou a tardia, que é mais de 1 ano do contágio, certo? Então, todo nesse período aqui, ó, vocês estão vendo que ela é muito lenta, né? Ela vai. Imagine vocês aqui, que desse período, após 1 ano, muitas vezes a pessoa fica anos portadora da sífilis sem saber que tem sífilis. E detalhe, principalmente nesse período aqui, entre primária e secundária, latente e precoce, é nesse período que se transmite mais, que tem mais o poder de transmissão para as outras pessoas, tá bom? Pode passar? E vamos falar um pouquinho de cada uma detalhadamente. A sífilis primária, que nós já sabemos que ali é a primeira fase, né? Lá de 10 a 90 dias do contágio que ela aparece. Ela se manifesta com pequenas feridas nos órgãos genitais, que nós damos o nome de cancro duro. Por que cancro duro? Vocês vão ver na foto que são feridas bem delimitadas, tá? Que tem as bordas bem arredondadas. As bordas, elas são mais salientes, endurecidas, e o meio da ferida, ela é mais baixa, né? E tem um pouquinho de secreção. Por isso que ela é chamada de cancro duro, porque as bordas são mais endurecidas e bem delimitadas. E só que tem um porém. Essas feridas aqui que aparecem lá nos órgãos genitais, se não diagnosticado, se ninguém, né, conseguir enxergar a ferida lá e tratar, o que vai acontecer? Ela vai desaparecer espontaneamente, depois de alguns dias ou semanas, tá? E detalhe, elas não deixam cicatrizes, simplesmente some, desaparece. E aí fala assim, nossa, aquela ferida lá apareceu do nada, às vezes era um pelinho encravado, às vezes uma calça que pegou, né, e machucou, e não é nada, desapareceu, não é nada. E quando a gente não sente dor, não sente nada, nós ficamos muito bem quietinhos na nossa, não é assim? Porém, o treponema está lá, a pessoa está infectada. Também pode aparecer nesse período aqui gânglios aumentados e ínguas na região das virilhas. Nós temos os gânglios, né? As glândulas inguinais, que fica aqui nessa região da virilha. E nesse período
que manifesta essa lesão, geralmente aparecem as famosas ínguas nessa região da virilha. Tá? Mas assim como as feridas, ela aparece e desaparece logo em seguida. Certo? Pode passar. E aqui é bem característico as lesões da sífilis, que é o cancro duro. Aqui é um pênis, tá vendo a lesão? As bordas bem delimitadas, vermelhinho no meio, tá vendo? Ó? Parece a lesão ali na região do pênis machucado. Não dói, apesar de ser uma lesão feia, né? Coisa assim, não sente dor. Então, às vezes, fala assim, nossa, foi lavar, esfregou com mais. E aí formou uma lesão. E, na realidade, aqui está cheio de bactéria, cheio de treponema, e a pessoa está contaminada. Aqui, é difícil a gente pegar uma foto bem legal de sífilis primária em mulher, porque, geralmente, o cancro duro na mulher ela é interna, não é tão externa. Tá? Eu vou ter, aí tá vendo aqui, ó. Aqui é uma lesão e aqui é outra. Tá? O cancro duro. E na mulher é mais difícil ainda diagnosticar a sífilis primária com o cancro duro. Por quê? Porque quando essas lesões é interna, a mulher não vê. Como ela é um pouco indolor, então acaba passando batido. E nós temos a mulher, né, a região da genitália da mulher, tem algumas glândulas, a glândula do Bartholin, tem, né, pelos e tal. E às vezes acontece o quê? Essa glândula, ela fica mais inchadinha, né? O pelo às vezes encrava e tal, e se confunde muito o cancro duro com outro tipo de lesão. E como desaparece rápido, então acaba ficando sem dar muita importância, né, para essa lesão. E é muito importante o diagnóstico nessa fase aqui. Porque se a pessoa procura atendimento, vai, né, em busca de ajuda médica, nessa fase, nós já quebramos o quê? Colocamos uma barreira de transmissão. Porque é nessa fase aqui que a pessoa está bombando aí, transmitindo. Se a pessoa tiver uma relação sexual, nessa fase aqui, com certeza, uma relação sexual desprotegida, a pessoa que o parceiro ou a parceira vai ser contaminado. Porque aqui está cheio de bactéria. Está pronta para sair para ir para outra pessoa. Tá bom? Então, se não diagnosticou, não tratou aqui, nós evoluímos para a segunda fase, que é a secundária. A secundária, nós vimos que pode ser de 3 a 12 semanas depois do desaparecimento do cancro duro. Não tratou, ele desaparece, vai embora de 3 a 12 semanas, manifesta a secundária. Secundária é o que aparece no corpo da pessoa, que é bem característico da sífilis. Manchas vermelhas na pele, na boca, dentro da boca, nas palmas das mãos e planta dos pés. Pode aparecer febre, dor de cabeça, mal-estar, inapetência. Isso, a pessoa fica prostrada, não quer comer, né? Fica assim, jururu. Os linfonodos espalhados pelo corpo, as glândulas linfáticas, né? Acabam-se também ficando inchadinha, né? Você pode perceber as ínguas nesse momento também. E aqui, se nós observarmos esses sintomas aqui, ele também pode ser confundido com outras doenças, né? Febre, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas pelo corpo, sarampo, rubéola, dermatite, né? Dengue, né? Umas coisas assim que é bem comum esses sintomas, não é? Então, às vezes a pessoa, o que acontece? Apresenta esses sintomas, é uma gripe, não é nada, não, e não procura assistência médica, não procura assistência da saúde. E aí o que acontece?
esses sintomas também regridem espontaneamente, sem tratamento, tá? Mas a doença, ela continua ativa no organismo. Os sintomas vão embora, mas a pessoa continua doente, continua sendo portadora da sífilis. E além de ser portadora, transmissora, transmitindo para outras pessoas, tá? Por isso que nesse momento aqui, a sífilis era conhecida como a grande impostora, né? Porque ela se confunde muito com outros tipos de doenças, outros tipos de problemas. Às vezes até procura assistência médica, mas se a pessoa, se não fizer uma anamnese, isso é, levantar um histórico dessa pessoa, se o profissional não estiver atento, até mesmo o profissional acaba se confundindo a sífilis secundária com outro tipo de patologia, tá? Vamos ver como que ela se manifesta? Olha, tá vendo? O corpo aqui nas costas, palma da mão, né? Tá vendo? Ou embaixo dos pés. E detalhe, não coça, viu, gente? Não coça, são essas pintinhas, são essas vermelhidões aqui, mas ela não coça, ela não dá aquele incômodo que às vezes uma dermatite dá. E como regride espontaneamente, muitas vezes fica sem tratamento nessa fase aqui, tá? Pode passar? Não tratou, estamos evoluindo. Vocês estão percebendo que do contágio nós estamos indo para frente, estamos evoluindo com a doença. Nós entramos na fase da sífilis latente. E essa fase ela é uma fase muito ingrata, porque ela não apresenta sintomas nenhum. A pessoa não manifesta nem o cancro duro, nem vermelhidão na pele. Belezinha, está curado, não tenho nada, estou livre de tudo. Grande engano. Porque nós caracterizamos a sífilis latente como recente, quando o tempo de evolução é menor que 1 ano em relação ao momento inicial da infecção. Então, do contágio até 1 ano, no período que não tem sintomas, nós falamos que é a sífilis latente. Está transmitindo nessa fase? Está transmitindo nessa fase para outras pessoas se não tiver um sexo seguro. Tá? Primária, o risco é maior, cai um pouquinho na secundária, cai um pouquinho do risco aqui na latente, mas está transmitindo. E a tardia, sífilis latente tardia, isso é, aquele momento da sífilis que não tem sintomas nenhum, que é mais do que 1 ano desde o contágio. Também transmite, em menos intensidade, mas transmite também, tá bom? E nesse momento aqui, a gente fala assim, não se tem um período fixo, não tem assim, 12 meses, 18 meses, 10 anos, é de pessoa para pessoa, tá? Por isso que nós damos o nome de que é uma duração desconhecida ou indeterminada. Porque nós não sabemos, a pessoa não sabe quando ela se contaminou e quanto tempo está infectada, tá? Se não fizer um exame, sintomas eu não vou ter aqui para me chamar a atenção, certo? Mas se de repente a pessoa pode fazer um exame, por exemplo, o teste rápido que nós vamos oferecer hoje é um exame que pode a pessoa estar contaminada, já ter desenvolvido a primária, a secundária, estar nessa fase aqui e descobrir que tem sífilis, né? Então, ela é caracterizada como indeterminada, porque ela não tem sintomas, então não tem período, tá certo? Vamos evoluir um pouquinho mais. Então, não tenho foto daqui porque não tem sintomas nessa fase. Pode passar, Edson? Aí nós evoluímos para a terciária, que é a última fase da sífilis, tá? Que nós damos o nome de sífilis tardia. E aqui já
a pessoa apresenta o quê? Comprometimento, consequências graves do não diagnóstico e do não tratamento dessa sífilis, tá? Onde esse comprometimento pode afetar o sistema nervoso central, problema neurológico, dando problemas neurológicos, né? Às vezes a pessoa nunca foi epilética, nunca teve convulsão, e nessa fase é que ela pode começar a desenvolver convulsões, tá? Perda de memória, confusão mental, tudo porque afetou o sistema nervoso central. Pode afetar o sistema cardiovascular, principalmente com inflamação da artéria aorta, que é a fundamental, né, do nosso organismo. Também lesões da pele, lesões graves da pele e acometimento dos ossos. Ter lesões tanto de pele quanto de ossos. E aqui a pessoa é muito difícil conseguir reverter. Se trata. Trata a sífilis nessa fase? Trata a sífilis nessa fase. Cura a sífilis? Cura. Mas as consequências depois de instalado, fica difícil a cura. Então, uma pessoa que se torna epilético por conta que já afetou o sistema nervoso central, eu consigo curar a sífilis, mas ele vai continuar sendo epilético. Tá? Problema de desenvolvimento cognitivo e assim por diante. Pode passar? E aqui, umas fotos, né? Tá vendo aqui a mama, a pele, toda lesões de pele. Aqui na mama. Aqui, ó, afetando a cartilagem e o septo nasal. Tá? Lesões aqui. Aqui no pavilhão auricular, aqui na orelha. Nas mãos. Aqui é uma perna. Aqui é osteomielite causada pelo treponema palladio. Tá? Infecção nos ossos. Tá? Então, aqui provavelmente essa perna ela vai evoluir de repente até uma amputação. Porque o treponema está circulante dentro da corrente sanguínea no corpo. E pode estar afetando vários sistemas. Então, veja bem, trato aqui? Trato, mas carrego consequências. E consequências graves. Ok? Pode passar. E o resultado de tudo isso, se não tiver um tratamento adequado, voltamos aqui na sífilis congênita. Sífilis congênita é o quê? O contágio, né, do bebê através da mãe que era portadora da sífilis, não tratou inadequadamente e na gravidez passou para a criança. Isso daqui é um grande problema de saúde pública, porque a meta, tá, da Organização Mundial de Saúde é que se tenha meio caso, 0,5 caso, quer dizer, nenhum caso, né? Uma população de cada 100 mil habitantes. Então, no município de Araras, por ano, nós não podemos ter nenhum caso de sífilis congênita. Essa é a meta da Organização Mundial da Saúde. E, infelizmente, não só o município de Araras, mas se vocês viram em relação ao mundo, nós estamos muito longe de conseguir atingir essa meta. Tá? Porque se para nós atingirmos essa meta, nós temos que fazer o diagnóstico precoce e o tratamento rápido, principalmente das gestantes. E trabalhar com a educação sexual, a educação com essas, né, educar, orientar essas gestantes para não se reinfectar novamente, para que nós consigamos não ter sífilis congênita. A nossa meta é não existir sífilis congênita, tá? Então, sífilis congênita é o resultado da disseminação do treponema da gestante infectada, não tratada, inadequadamente tratada para seu concepto, por via transplacentária. Isso é, dentro do útero, o bebê está lá se desenvolvendo e o treponema está circulando na placenta e contaminando o bebê e fazendo um arraso, né, na vida dessa criança que ainda vai nascer e já vai nascer com consequências, tá certo? Então, aqui é um pezinho de uma criança que nasceu contaminado, né, com a sífilis congênita, tá vendo? A pele de criança é tão lisinha, tão cheirosinho, né? Você vê aqui que a pele já está toda escamada, a mãozinha inchada, já com comprometimento de pele, tá? Pode passar? Aqui, ó,
Um bebê que nasceu também com sintomas. Lembrando que eu falei que às vezes eles nascem sem sintomas, mas acaba desenvolvendo até 2, 3 anos pode desenvolver. E aqui essa criança nasceu com sintomas, né, já com bem característico de sífilis secundária, tá vendo? E às vezes até órgãos vitais aqui comprometidos. Olha, lesão de boca, né, a pele toda fragmentada, toda áspera, certo? Aqui essa foto aqui mostra a deficiência do desenvolvimento ósseo dessa criança. Essa criança ela acaba não desenvolvendo os ossos da maneira como deveria desenvolver. Tem um encurtamento dos ossos longos, tá vendo? Esse daqui é o fêmur, que é o osso da perna. Então essa criança ela já está com o fêmur diminuído em relação à idade dela. Aqui os dentes, ó. Isso daqui é uma criança que nasceu com sífilis congênita, sintomático, mas acabou desenvolvendo um pouco mais para frente. E aí, a hora que começa a aparecer os dentinhos, ele nasce todo danificado, devido ao contágio do treponema. Tá? E assim por diante, muitas consequências essa criança pode carregar na sua vida. Certo? Bom, a boa notícia é que nós podemos reverter essa situação, tá? Por isso que nós estamos aqui. Conhecer para se prevenir, né? E nós temos que trabalhar com o diagnóstico, descobrir a pessoa portadora dessa doença. Para quê? Para que nós possamos tratar e interromper aí a cadeia de transmissão. Então, o diagnóstico, ele é feito de duas formas. O diagnóstico clínico, tá? É aquele diagnóstico que é feito através da assistência à saúde, né? Através do médico, o qual vai fazer um exame clínico bem apurado, vai ficar atento ao cancro duro, vai ficar atento aos sintomas, né? As pintinhas na pele, aos sintomas de febre, dor de cabeça. Qualquer pessoa que chegar num consultório médico com esses sintomas, tanto da sífilis primária quanto secundária, estar atento nesse exame clínico, né? Também estar atento no histórico da pessoa. Às vezes a pessoa vai no consultório sem estar com a sintomatologia da sífilis, nem a primária nem a secundária, mas está lá por outros motivos, e dentro da história relata que tem vários parceiros ou tem várias parceiras, que tem relação sexual sem proteção, né? Que acaba assim, relatando na sua história os fatores de risco para sífilis, mesmo que não tenha sintomas, tem que ter um olhar apurado aqui, ó. Por quê? Um exame vai solicitar um exame laboratorial e é nesse exame que vai me dar se essa pessoa está contaminada ou não, independente se está com sintomas ou não, tá? E os exames para fechar o diagnóstico, além de fazer o exame clínico, levantar a história do paciente, estar atento aos sintomas, é o exame laboratorial, que é o teste rápido para a detecção da sífilis, que é esse que nós vamos oferecer hoje, tá? Que em 15 minutos, uma gotinha de sangue já é suficiente para ver se a pessoa tem o treponema, né? A bactéria no organismo, ou também o exame de VDRL, que é o exame sorológico. É um exame que colhe através da veia, como se fosse colher um exame de glicemia, colesterol e tudo mais, que me dá, né, a titulação de quanto que eu tenho de bactérias no meu organismo. Tá? Muitas vezes é feito o teste rápido e depois confirmado com o VDRL, se for necessário. Certo? Mas esses são os dois principais exames que é necessário ser realizado para fazer o diagnóstico. Gestante, por que é importante
a gestante iniciar o mais rápido possível pré-natal. Né? Às vezes fala assim, mas eu não estou gestante, eu não estou grávida, mas às vezes você pode ser um multiplicador de informações e passar para outras pessoas. Né? Teve atraso menstrual, está desconfiado que está grávida, já procurar assistência ao pré-natal. Por quê? Deu positivo o exame de gravidez, já é solicitado uma bateria de exames. Dentro desses exames está aqui, o VDRL. E também é feito o teste rápido, já na suspeita da gravidez já é feito o teste rápido. Por que, gente, que a gente tem pressa de detectar sífilis em gestante? Porque quanto antes nós fizermos o diagnóstico, nós vamos tratar essa mulher. E nós vamos impedir que uma criança nasça com sífilis congênita. Tá? É feito o exame, deu positivo, vai ser tratado, vai feito segmento e também com 28 semanas de gestação é repetido esse exame. Mesmo que deu negativo no primeiro exame, com 28 semanas é obrigatório fazer novamente. Por quê? Porque do início da gravidez até 28 semanas, essa pessoa pode ter tido, né, uma relação sexual insegura, sem proteção e se contaminado, e desenvolvido a sífilis. Então, pré-natal é fundamental, é primordial, é essencial na vida de toda mulher com idade reprodutiva. Nós temos profissionais de saúde ficar atento nas mulheres de idade fértil, porque ela pode ter sífilis, engravidar e passar para a criança. Pode passar? O teste rápido aqui, tá vendo? É uma gotinha de sangue só. É rapidinho. Não dói nada, viu? É só uma furadinha assim, uma gotinha de sangue, coloca aqui e ele já me dá o resultado, né? Se a pessoa tem portadora da sífilis ou não. Tá certo? Tratamento, gente. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Sífilis tem tratamento em qualquer fase. É uma ótima notícia. Porque às vezes a gente vem falar, né? Vai dar palestra, vai falar de... mas tem que prevenir, por exemplo, a AIDS, né? Tem que prevenir, porque a pessoa pode ser soropositiva, ter uma vida normal, mas ela tem que fazer o tratamento correto, tal, porque a AIDS não tem cura, né? Ele tem controle através dos medicamentos. Mas a sífilis não. A grande boa notícia é que a sífilis tem cura. E o tratamento da sífilis é muito comum, é muito simples. Não é um tratamento complicado, não demanda dinheiro, né? Não tem custo caro, tá? Apesar que vocês vão falar assim, mas estava faltando medicamento no mercado, mas já está regularizando, fica tranquilo. O tratamento é o quê? Penicilina. É um dos antibióticos mais antigos que existe. Penicilina, benzatina, a famosa benzetacil. Ai. Tá? Mas é esse ai que cura. Esse ai que faz bem, né? Esse ai que vai resolver o problema. Esse ai que vai diminuir a incidência de sífilis. Certo? Então, aqui, a benzetacil. É esse antibiótico que é o mais eficaz no tratamento da sífilis. Tá? Existe outros? Existe. Porém, ele não é tão eficaz quanto a benzetacil. Então, a primeira escolha é a benzetacil. Pode passar? Só que tem um porém. O tratamento tem que ser adequado. E aqui, eu sei que a tabela aqui talvez para vocês fica meio difícil, mas eu vou explicar, tá? Veja bem, se eu fizer o diagnóstico aqui na sífilis primária, lá quando está com o cancro duro, com a lesão,
foi feito o diagnóstico e já entrar com o tratamento vai ser o quê? Penicilina benzatina, né, a bezetacil, dose de 2.400.000 unidades. Cada frasquinho daquele que vocês viram tem 1.200.000 unidades. Então, no tratamento na sífilis primária, eu vou tomar 2 bezetacil, uma de cada lado, tá? Dose única, uma vez só, tá? Vai lá, fura de um lado, fura do outro, sai assim, tem problema, mas sai livre da sífilis, certo? Mas se eu conseguir detectar aqui, ó, na fase primária, onde está lá a lesão. Então, 2 ampolas de bezetacil, dose única. Porém, tratou, beleza? Não. Eu tenho que ter o controle e acompanhamento através de exames, tá? Então, trimestralmente, vai ser feito novamente o VDRL para ver se a quantidade de treponemas diminuiu e a pessoa ficou curada. Certo? Até aí tudo bem? Tá, não conseguiu tratar aqui a sífilis primária. Evoluiu para sífilis secundária ou a latente precoce até 1 ano do contágio. Aí muda um pouco de conversa. Tá? Vai ser o quê? A mesma bezetacil, a mesma penicilina, só que a dosagem de 4.800.000 unidades, com intervalo de 1 semana. Então, eu vou lá, faço uma de cada lado. Daqui 7 dias, eu volto e tomo uma de cada lado. Eu tenho um total de 4.800.000 unidades da penicilina. Certo? E também eu vou fazer trimestralmente, cada 3 meses, o exame para ver se diminuiu a titulação. Certo? Não conseguiu detectar sífilis aqui. Nem na primária, nem na secundária. Vamos imaginar que de repente, um dia de hoje aqui, fez o teste rápido, deu positivo, encaminhou para o médico prescreveu a medicação. Não sabe, não sabe se é primário ou secundário, porque está sem sintomas. Não tem sintoma nenhum. Então, eu vou aqui, ó, nesse terceiro esquema, que é bezetacil, tá? São 3 séries, significa 7.200.000 unidades. São 3 semanas. Eu tomo hoje 2.400 unidades. Dali 1 semana eu tomo mais 2.400 unidades. Na terceira semana, mais 2.400 unidades. Tá? Dando esse total aqui de 3 semanas o tratamento. E preciso fazer acompanhamento trimestral a cada 3 meses para ver se essa titulação diminuiu. Se a quantidade de bactéria eu consegui eliminar. Vamos imaginar aqui, ó. Tratou na primária. Saiu lá, né? Os 2 lados furado, beleza. Mas vamos imaginar que aqui seriam 2 semanas de tratamento. Eu fiz só 1 semana. Fui lá, tomei a injeção, não gostei do que eu vi, não voltei mais. Essa pessoa é considerada tratada? Não. Essa pessoa foi inadequadamente tratada. Tá? Então, ela vai continuar sendo portadora da sífilis e vai continuar transmitindo. Certo? Mesma coisa aqui. São 3 semanas. Eu fui 1, fui a 2, na terceira eu saí correndo. Inadequadamente tratado. Não está tratado adequadamente. Então, o
que acontece? Ela continua transmitindo, ela continua doente, ela pode ainda desenvolver a terciária. O tratamento ele tem que ser adequado, seja na primária, secundária ou na terciária. Fazer o tratamento completo e também os exames de acompanhamento, porque esse tratamento pode ter falhas. Cada organismo um é diferente do outro, né? De repente, se houve algum mesmo tomando o esquema, é raro isso acontecer, mas não é impossível. Acontecer alguma coisa de não der certo a titulação, a quantidade de bactéria não diminuir, tem que ser retratado. Por isso que tem que ser feito o acompanhamento trimestralmente. Certo? Simples, é um tratamento simples, mas requer retornos, não esquecimento. Tá bom? Importante, gente, de tudo isso, o entendimento da sífilis da DST. Nós temos, muitas vezes, as pessoas têm preconceito de querer entender, querer aprender, querer saber sobre sífilis e doença sexualmente transmissível. Nós temos que abrir nosso entendimento e procurar saber quanto mais sobre essas doenças, porque eu conhecendo eu me previno. Então eu tenho que entender como ela funciona para eu conseguir o quê? Passar bem longe dessas doenças, tá? Também é importante as pessoas entenderem que o diagnóstico não é algo assim que medonho, né? Não é um monstro. Quanto antes a pessoa descobrir que tem, quanto antes ela vai ficar curada. Quanto antes ela vai ter o problema eliminado da vida dela. Então, o diagnóstico precoce é fundamental. Eu não preciso sentir-se doente, eu não preciso sentir os sintomas para ir buscar o diagnóstico. Eu tenho que ir em busca, eu tenho que fazer a prevenção, né, ter um sexo seguro. Se em algum momento da minha vida eu posso estar vulnerável, é importante que eu faça o teste rápido, que é o diagnóstico precoce. Para quê? Para que eu possa se tratar e me curar. Também, como eu falei ali, não adianta nada fazer o diagnóstico precoce e não fazer o tratamento adequado. Diagnosticou, fez o exame, né? Entrou com o tratamento e abandonou o tratamento na metade. Meu diagnóstico precoce aqui foi por lixo e o tratamento foi por lixo. Eu tenho que fazer o diagnóstico precoce e tratar adequadamente e fazer o segmento, ter o acompanhamento, fazer os exames após, para ver se realmente o tratamento foi eficaz, tá? Fundamental, muitas vezes se pega aqui, ó, nos preconceitos, nos paradigmas, nos tabus da vida. Tratar o parceiro ou a parceira, os parceiros ou as parceiras, tá? Não adianta eu me tratar se meu namorado, se meu marido, se o meu ficante, se o meu parceiro, se a minha parceira não tratar. Por que vai acontecer? Vai ser reinfectado. Porque uma vez que a pessoa fica doente, tratou, não significa que ela não vai ficar mais, não vai adquirir sífilis nunca mais. Ela na vida dela pode ser reinfectada várias vezes. Por isso que é importante o segmento. Porque fez o tratamento, tá lá, fez o tratamento adequado. Vai fazer o exame, não diminui a quantidade de bactérias no organismo. Mas será que o tratamento fez efeito? Nossa, também não fez efeito. Fez sim. Às vezes essa pessoa tratou, mas não tratou o parceiro. Continuou tendo relações sexuais com aquele parceiro que está contaminado com a sífilis, que tem sífilis. Ela vai se tornar doente de novo. Ela vai se reinfectar. Então, o fundamental
É tratar adequadamente e tratar o casal, parceiro ou as parceiras, certo? As parceiras ou os parceiros, enfim. Que todos envolvidos dentro daquela relação sexual seja tratado também. Porque senão nós não conseguimos quebrar essa rede de transmissão. Só vamos conseguir quebrar. Ah, mas meu marido... Nossa, a gente tem um relacionamento, um casamento de 20 anos. E jamais que eu vou chegar em casa e falar que ele vai ter que usar preservativo. Imagina, ele bate em mim. Não, imagina, meu namorado não aceita ter relação sexual sem preservativo. É prova de amor, da minha fidelidade para ele. Então, seu parceiro ele tem que tratar junto com você. Tá? Sua parceira tem que tratar. Porque senão vai ficar aquele círculo vicioso. Um passando para o outro, um passando para o outro. E nunca vai conseguir quebrar a cadeia de transmissão. Tá? Existe a questão, né? Usar preservativo jamais. Porque causa, né? A pessoa fica impotente com o preservativo. Que a gente ouve muito assim, chupar bala com casca. Gente, tudo isso é tabu, tudo isso é folclore, tá? Chupa bala com casca, mas fica saudável. Fica sem o treponema, tá? Tenha prazer no sexo, mas saudável. Tá certo? Outro detalhe que pega muito na sífilis, gente. Como os sintomas desaparecem espontaneamente... O que as pessoas fazem? Não procura assistência médica e vai no farmacêutico, toma o chazinho que o vizinho falou, que o companheiro de trabalho falou, principalmente homens, dá licença, tá? Mas os homens é mais difícil a gente levar os homens para uma assistência médica. Muitas vezes os homens ele prefere conversar com os amigos, com os colegas, né? Ô, cara... apareceu um negócio lá, ó. E aí, o que eu faço? Toma aquele chazinho, não sei do que lá, de picão, não sei o que, que sara. Aí ele faz o chá. E não é que sara? E não é que a ferida vai embora? Né? Some. Aí ele fica todo. Não é que é bom o chá? Aí ele passa para outro. E o outro vai passando para o outro que o chá é bom. Mentira! O chá não é bom, é que o sintoma some mesmo. É a evolução da doença. Enganaram você. Aí vai lá no farmacêutico, lá, amigo, aquele, sabe, que cuidou do pai, da avó, da mãe e tal, e está sobrevivendo, né? Está ali e passa, fala, toma esse remedinho aqui que tudo se resolve. E ele toma. E não é que resolve? Na cabeça dele. Porque na evolução os sintomas vão embora mesmo. Mas não resolveu o problema. Tá? Então a assistência tem que procurar o tratamento médico. Vamos lá comigo? Qual o único antibiótico que trata? E o tratamento tem que ser feito? Certo? Gravem isso na cabeça. Tá bom? E trabalhar principalmente, gente, é a prevenção. Não tem coisa melhor na vida do que prevenção. Se prevenir, não ficar exposto ao problema, não contar com a sorte. Acontece com todo mundo, não acontece comigo, acontece com você também, sim. Acontece com o Edson, acontece com a Rose. Opa, acontece, colega? Né? Acontece com todo mundo se não tiver a prevenção. Então nós temos que se prevenir. E a prevenção vem através do quê? Pode passar. Né? Colorido. Hoje em dia a gente tem de todas as cores. Tem tamanho, tem de todas as formas. Tá? Preservativo, sexo seguro, tá?
Ter relações sexuais com proteção é fundamental para proteger contra a sífilis e todas as DSTs, não é só a sífilis. Olha que ganho que vocês vão ter. Usa o preservativo, tá lá na mente. Olha, aquela baixinha gordinha, ela falou tanto que eu tenho que usar preservativo, não sei o quê, porque senão eu vou pegar sífilis. Então eu vou usar preservativo para pegar sífilis. Olha que eu vou dar uma boa notícia. Vocês vão ficar livres de sífilis, AIDS, hepatite B, hepatite C, gonorreia, né? E quem não quer engravidar também não engravida, né? Olha qual coisa, notícia boa para vocês. Olha que presente para vocês, né? Preservativo, gente, sexo seguro, para se prevenir contra as DSTs. É a única maneira de vocês realmente terem uma vida saudável, certo? Continuando. Então aqui, ó, proteja-se contra a sífilis. E eu vou dar uma outra boa notícia para vocês. O governo, né, ele dá de graça. O preservativo não tem custo nenhum para vocês. Qualquer unidade de saúde do município de Araras ou do estado de São Paulo, do Brasil, que você for, você pega o preservativo sem precisar pedir para a moça do balcão. Livre demanda, tá? Se você quiser entrar lá e pegar uns 10 preservativos, né? Hoje 10 amanhã, não sei se você deu conta dos 10, mas tudo bem, né? Importante que vocês usaram, né? Pode pegar livre demanda, usem o preservativo, certo? Então vocês não tem custo para vocês. A prevenção é sem custo nenhum. Pode passar? Falando um pouco do atendimento aqui do município de Araras. Araras, ela conta, né, no sistema SUS, nos postos de saúde, ela conta com um protocolo de acolhimento e atendimento à sífilis. O que significa isso? Nós sistematizamos o atendimento da sífilis para que todas as unidades de saúde falem a mesma língua, né? Trabalhem igual. Por isso que nós temos um protocolo. Então, toda unidade de saúde no município de Araras está preparado para fazer o diagnóstico precoce e o tratamento à sífilis. Certo? E a prevenção também. Porque em todas as unidades fornece o preservativo em livre demanda. Tá certo? Também aqui no município de Araras, nós temos o ambulatório de atendimento especializado às DSTs, que é o SAI, tá? Que ele é referência para todas as unidades de saúde. E ali é referência para todas as DSTs. Esse ambulatório, ele fica na rua Francisco Paulo Russo, ali no centro. Sabe aquela ruinha? Deixa eu ver aqui a sua referência. Antiga cadeia, né? Então chegou na antiga cadeia, você olhou à direita, não tem uma rua que termina no campo de futebol? Antes de chegar no campo de futebol, ali é o SAI, o Centro de Especialidade. E ali vocês têm um atendimento especializado. Um atendimento não só a sífilis, mas a qualquer tipo de ST, para não só, né, para ser atendido quando você já estiver doente, mas procurar para a questão da prevenção, certo? Para ter uma conversa com as enfermeiras, mais informações sobre a DST. Enfim, esse ambulatório ele é especializado aqui no município de Araras. Então, serviços, né? Formas de se prevenir, todo cidadão ararense tem. É só ir em busca, certo? Sífilis, você pode ter e não saber. Por quê? Lembra lá das fases da evolução? Muita gente tem, não sabe e está
transmitindo. Tá certo? E uma mensagem que eu gostaria de deixar. Não esqueça, a sua vida tem a cor que você pinta. Então, a escolha é nossa. Se eu quero pintar minha vida de azul, eu vou pintar de azul. Se eu quiser pintar de branco, eu vou pintar de branco. Se eu quiser pintar de vermelho, eu vou pintar de vermelho. Se eu quiser pintar de preto, eu vou pintar de preto. Então, as escolhas são nossas, tá? Se prevenir também é uma questão de escolha. É uma questão de escolher se prevenir ou ter sífilis, tá? O seu castelo tem o tamanho dos seus sonhos. Eu posso, o meu castelo, né, que é o meu corpo, eu posso ter ele saudável ou eu posso ter ele doente. É uma questão de escolha. Saudável se eu me prevenir, doente se eu não me prevenir, tá? Sua esperança tem a dimensão da sua fé. Vamos imaginar que, por um acaso, você contraiu a sífilis. Você tem o quê? Tratamento. E é uma questão de escolha, tratar adequadamente. Fazer o segmento e não se reinfectar. É o tamanho da sua fé. E a sua força e seu amor com a grandeza da sua alma. Tá? Então é uma questão de escolha. Eu quero ser doente, eu quero ser saudável. Eu tenho formas de me prevenir. Eu tenho formas de fazer o tratamento. Eu tenho formas de viver bem. Só depende da sua escolha. Pode passar? E era isso. Obrigada. Bom, está aberto a perguntas. Fico à disposição de vocês. Hã? Foi rápido. Pode fazer as perguntas. Se eu não souber, o Edson ajuda a responder. Pessoal, está aberto para perguntas. Queria agradecer a presença do vice-prefeito, Carlos Jacovetti, e justificar a ausência dos vereadores Magda Seridório, Marcelo Oliveira, Zé Bedé e Breno Cortella. Pessoal, perguntas? Faz bem alto, para todo mundo ouvir. Isso. Então, eu queria saber se a gestante, ela faz o tratamento também com antibiótico, porque daí esse antibiótico não teria perigo de ser teratogênico e dar uma malformação no feto, coisas assim? Como que é feito? Não, o tratamento da gestante é o mesmo. A penicilina benzatina, ele não causa dano nem para a gestante nem para o feto, tá? Tanto que a criança que nasce, né, de mãe insabidamente portadora, ela também é tratada com a penicilina, só que não a benzatina, a cristalina, a criança, tá? É um outro tipo de penicilina. Então, não causa nenhum dano, nem para a criança, nem para a mãe. Só que tem um detalhe. Se diagnosticar, o tratamento na gestante, ele se torna eficaz se tratar a gestante depois de 30 dias. É considerado adequado se tratar até 30 dias antes do parto. Se vamos lá, com 39 semanas ocorreu o tratamento, ele já não é considerado adequado, porque o antibiótico ele não conseguiu, né, por via transplacentária, passar para a criança e conferir a proteção, certo? Mas não causa dano nenhum. É o mesmo tratamento, é com penicilina benzatina, a bezetacil. Tá bom? Mais alguém?
talvez vocês... só um complemento. Há uns tempos atrás, saiu até no Jornal Nacional, saiu em vários jornais, a questão da bezetacil, que estava em falta, né? Realmente nós passamos por um momento aí que até pode ter tido uma ascensão, né, de contágio da sífilis por conta que começou a se tratar com outros antibióticos, né, e aí não é considerado tão adequado, porém, já está sendo normalizado. Nesse período que ficou deficiente um pouco o abastecimento da bezetacil, a prioridade, a quantidade de bezetacil que nós tínhamos, a prioridade era para gestante, para evitar sífilis congênita. E para gestante sempre foi tratado com a bezetacil. Mas agora já está normalizando, viu, gente? Não tem mais esse problema. Então, fala assim, não tratei porque não tinha medicação. Mentira. Tem a medicação. E também o número crescente, muito se deu, assim, pouquíssima, uma porcentagem muito mínima foi por causa da medicação. O restante foi mesmo, pegou carona, né, com a medicação. Falei, não tem medicação, também não vou me proteger, tá? Mas a medicação já está regularizada, tá certo? Pode falar. Sim, a criança, quando já tem um protocolo bem específico do Ministério da Saúde, que é o acompanhamento. Então, assim, a gestante, quando chega na maternidade, se ela fez um pré-natal correto, com todos os exames, se ela apresentou a sífilis, fez o tratamento, mas é ali... Na admissão dela na maternidade, comprovou que ela tratou e com os exames que ela está curada, certo? Aí vai ser feito, ali já na admissão, o teste rápido, novamente na gestante, porque às vezes ela tratou, mas ela pode ter se infectado. E já é uma criança, filho de uma mãe que teve sífilis na gestação. Então, já tem que fazer alguns exames específicos nessa criança. Porque ela pode nascer com sintomas, como eu falei, ou sem sintomas. E a mãe apresentou sífilis no decorrer da gestação. Então, vai fazer alguns exames específicos e em qualquer criança que nasce de mãe que teve sífilis, pelo menos uma dose de penicilina cristalina vai ser recebido. Tá? Para até se evitar que evolua. Tá? Então, a criança ela é tratada assim já a partir do nascimento, se diagnosticado. O grande problema de tudo isso é aquela gestante que não faz pré-natal, ou se ela faz, diagnosticou, tratou, mas ela se reinfectou e não conseguiu detectar essa reinfecção, tá? Ou se teve alguma falha em algum momento desse pré-natal ou durante a maternidade. Então, essa criança saiu da maternidade sem tratamento e ela acaba podendo desenvolver até os 2 anos. Tem relatos até 13 anos ela pode desenvolver. Tá? Mas o grande risco é até 2 anos. Olha, a questão da alergia à penicilina, existe um processo que chama dessensibilização, tá? Então, essa pessoa ela vai passar por esse processo de dessensibilização, isso é, o organismo, é como se fosse assim, dar pequenas doses para o organismo ir acostumando com a medicação para ela poder ser tratada, tá? Mas, inclusive, no dia 28 agora, foi o Edson que foi num congresso, num encontro em São Paulo, que foi muito discutida essa questão da alergia à penicilina. E tem estudos bem claros que mostram que o índice de pessoas alérgicos, né, que apresenta reação anafilática da bezetacil é quase nula, tá? A pessoa pode apresentar uma alergia, né, um choque anafilático com mais incidência por um dipirona do que por uma bezetacil. Porque uma dipirona que todo mundo vai lá e compra e toma.
Outra questão sobre a bezetacil. Quem aqui dentro desse auditório ouviu falar de alguém que morreu por reação alérgica à bezetacil recentemente? Comprovado. Quantas notícias nós ouvimos falar de reação alérgica a vacinas, sejam de humanos ou de animais? Comprovadas. Então, lá em São Paulo se discutiu muito isso, inclusive a necessidade de se aplicar a bezetacil nas unidades básicas de saúde, né? É um grande impasse que nós encontramos. Na cidade de São Paulo, aplicam-se nas unidades básicas de saúde 1.500 bezetacil por dia. Aqui na nossa região, a dessensibilização vai ser feita na Unicamp, mas tem todo um protocolo, tem que ser comprovadamente pelo histórico, comprovado que a pessoa tem realmente possibilidade de reação alérgica. Aí ela vai ser encaminhada para o ambulatório da Unicamp, vai passar um dia lá, é um dia todo, fazendo dessensibilização da bezetacil. E vai ter que tomar a bezetacil. Essa medicação, gente, é a medicação usada no mundo. Não é porque Araras, porque às vezes as pessoas falam, mas Araras trata com bezetacil. No mundo, o medicamento indicado para tratar sífilis é bezetacil. Certo? Mais alguém? Tenha vergonha não, gente. Isso aqui é um bate-papo. Pode? Fica à vontade. Boa noite. Tá. Pronto. Boa noite. Eu gostaria de saber se a Prefeitura de Araras ela tem algum programa para atender as populações que moram em locais afastados, tipo em sítio, que não, ou por exemplo, que não seguem um programa de pré-natal, como as pessoas que moram na cidade. Óbvio, a gente sabe disso, né? Mas ainda existe uma população que vive em locais mais afastados da cidade e que às vezes não tem tanta informação, estudo, etc. Gostaria de saber aqui qual que é a posição. Bom, o município de Araras conta com 5 unidades de PSF na zona rural, tá? Em diferentes localidades. E todas essas unidades desenvolvem o pré-natal, certo? Então, o município de Araras, assim, lógico, nós sabemos que tem pessoas que moram assim até longe daquela unidade de saúde que é referência, mas tem um norte. E também, não só as unidades da zona rural, nós temos a Saúde da Mulher, que é o Centro de Referência da Saúde da Mulher, ali no Sobradinho. Então, que também dá toda assistência ao pré-natal. Então, serviço nós temos de pré-natal para toda a cidade, não só a zona urbana, rural também. Tá bom? Só complementando aqui, Araras tem 15 unidades de PSF, tem 4 unidades base de saúde, um centro de especialidades médicas lá na Zona Leste e um centro especializado de saúde da mulher. Então, tem como tratar sim. Aqui em Araras, a saúde nesse quesito, ela é bem levada a sério. Nós temos muita dificuldade ainda, gente, realmente, muitas vezes, de pessoas em questão cultural mesmo, entendeu? É mais problema cultural do que falta de assistência. Tá? Ainda que no município de Araras chega gestante no 3º trimestre de gestação por falta de informação, né? Mas e nós temos também aqui no município de Araras uma população flutuante, principalmente que vem trabalhar na safra de cana, tal. Então tem muita gente que chega agora no mês de abril, maio, que vem do Nordeste, né? E às vezes já chega numa gestação já avançada e até se adequar, até se, né, aqui com a cidade, às vezes nasce sem o pré-natal. Né? Porque nós temos aqui na nossa região de Campinas uma população flutuante muito intensa. Tá? Mas assistência tem. Mais?
Em relação à gestante, na hora do parto, quando é portadora da sífilis, como que é feito? É normal, é cesárea, em relação a contaminar a criança ou não? Vai depender de cada situação, né? Na hora do parto. É minimamente transmitido na hora do parto, tá? Então, o índice de transmissão na hora do parto é mínima, tá? Então, é independente se é cesárea ou parto normal. A grande importância é saber se aquela gestante é portadora da sífilis ou não, tá? O parto aí ele fica em questão secundária, certo? Ele pode ser feito tanto a cesárea quanto o parto normal. Mas o importante é que ali na maternidade, se a gestante não chegou com a documentação comprovada de um pré-natal eficaz, o tratamento da sífilis completo, os exames de segmento, que se faça os exames ali, diagnostica se ela tem sífilis ou não, para até dar o segmento, um olhar diferente nesse parto, ou cesárea ou normal. Tá? Tá. Isso. Talvez vocês já ouviram falar sobre a cicatriz sorológica, né? Então é o seguinte, o tratamento, eu tenho assim, uma quantidade muito grande de treponema circulante no meu organismo. Então fez o exame lá, deu positivo, tal, de uma titulação alta. Fez o tratamento, né, e faz o segmento. Então essa titulação, ela cai, mas ela não zera, tá? Então sempre fica com uma baixa titulação, que nós damos o nome de cicatriz sorológica. Então, e o teste, quem já teve sífilis, né, o que significa isso? Ela tem uma quantidade de treponema bem baixo, só que ela não está transmitindo, ela não está mais doente e não é mais transmissora. Mas se fazer o VDRL vai dar uma titulação bem baixinha, que é a cicatriz sorológica, tá certo? E também se fazer o teste rápido também vai dar positivo, porque é uma cicatriz sorológica. Por isso que é interessante, a pessoa que já teve sífilis, tratou adequadamente, tem uma cicatriz sorológica, vai fazer um teste rápido e fala, olha, eu já tive sífilis, porque com certeza esse teste vai dar positivo. Mas não significa que ela esteja doente e nem que está transmitindo. E ela não vai manifestar por causa dessa cicatriz sorológica. Ela só vai manifestar a sífilis de novo se ela entrar em contato novamente com uma pessoa que está doente, se ela for reinfectada. Não é a cicatriz sorológica que se é baixa imunidade, você fica... Não. É só se você não teve um sexo seguro e se reinfectou. Tá? Quantas vezes eu posso ter sífilis? Quantas vezes você bater a cabeça e se reinfectar? Tá bom? Mais alguém? Da mãe, do pai, de qualquer pessoa. Não, o bebê já é uma dosagem, inclusive o recém-nascido, como eu falei, é uma penicilina cristalina, diferente da benzatina. É uma dosagem diferente, tá? Tem todo um protocolo a ser seguido. Se ele é assintomático, se ele tem sintomas, é todo um protocolo a ser seguido aí entre aquela dosagem, tá bom? E o bebê geralmente é por via endovenosa, pela veia, tá? Não intramuscular. Geralmente não passa na triagem, tá? Por quê? Porque tem a cicatriz sorológica, tá? Então, na hora da triagem, vai ser feita toda uma entrevista, né? Vai ser feita uma entrevista com a pessoa. Não é só a titulação, não é só a cicatriz sorológica, não é só se ela teve sífilis, é um histórico de vida. Se ela está vulnerável a se reinfectar, todas essas coisas. O grande problema não é ali a cicatriz sorológica, entendeu? É o estilo de vida dessa pessoa. Que ela pode correr o risco de ser reinfectado novamente. É isso que acaba dando, muitas vezes não, a maioria das vezes não passando no
na triagem. Tá bom? Mais? Oh. Boa tarde, criançada. Criançada, jovens, né? Acho que eu sou mais jovem há mais tempo aqui dessa sala, né? Então, primeiro dizer para vocês a minha alegria, porque sou ex-aluno do Cesário Coimbra, do Zurita, que muitos de vocês aqui são, e do Alberto Feres, onde também dei algumas aulas lá. Dizer para vocês o seguinte: primeiro, bezetacil dói, nunca tive sífilis, mas tive algumas outras coisas, dói, mas cura. Então, se alguém tiver algum sintoma, toma bezetacil. Deixar uma pergunta aqui para a Rose e agradecer pela brilhante palestra, viu, Rose? Você fala muito bem, o Sérgio pelo apoio também falou muito bem, Edson, e fala muito bem, mas tudo bem. Era só para ver se você estava prestando atenção. Fica uma pergunta, o seguinte: eu cheguei atrasado, né? Quando a gente chega atrasado, a gente às vezes fala coisa errada. Mas você, antes de você ter o visual, você não tem nenhum sintoma da doença. E se isso é possível você detectar antes de ter esse visual, depois você responde, né? E se existe alguma vacina preventiva, tá? Dizer para vocês uma coisa, jovens, como foi muito bem dito pela Rose, a prevenção é necessária. Eu tive alguns amigos que tiveram, na idade de vocês, era muito comum a gente ia jogar futebol e aqueles mais espertos davam uma injeção de glucoenergan. E um dava injeção no outro, e a gente que não dava injeção, a gente morria atrás de pegar os outros e a gente não pegava. E muitos desses meus amigos acabaram morrendo de hepatite C. Então são doenças que não é para brincar. Deixar um recado para vocês: é muito importante a prevenção, mas no meu conceito, muito mais importante que a prevenção é vocês cultuarem muito pouco ou quase nada o corpo. Em vez de dar valor para o corpo, como a gente vê nessa série de propagandas e reportagens, onde tanto a mulher como o homem vendem o seu corpo, deem valor para o ser humano, para a pessoa que está do seu lado. Em vez de você cultuar o sexo, como a gente vê, virou um produto de venda. Você bebe, é bom que você vai ter sexo. Você tem sexo, você bebe, você fuma. Cultuem o amor, cultuem o carinho, cultuem a amizade. Isso sim é que vai revolucionar a vida de vocês. Então, para resumir, que está todo mundo cansado, eu quero agradecer pela essa paciência que vocês tiveram aqui. Fantástica palestra, mas ainda se alguém tiver perguntas, pode fazer. Então, muito boa noite, obrigado pela presença de vocês. Bom, respondendo a pergunta, não tem vacina de sífilis. Não tem, tá? E também, assim, em questão de sintoma, o cancro duro é o primeiro, tá? A pessoa, sim, que é bem informada e, de repente, ela tiver uma relação sexual sem proteção, ela pode ficar, putz, né? E agora, né? Ficar atento, né, aos primeiros sintomas. Mas não tem, a primeira manifestação é o cancro duro e não tem vacina. Certo? Mais algum? Não? Tem? Fala bem alto. Condiloma. Condiloma. Chama essa doença que dá verruga, chama condiloma acuminado, tá? Também é uma DST que é causado pelo HPV. Vocês já ouviram muito falar sobre o HPV, né? Que tem a vacina para os adolescentes. Então, o HPV, ele tem muitos sorotipos, muitos tipos, tá? Dois dele causa o câncer de colo de útero, é cancerígeno. E 2 causa as verrugas, tá? Tanto no homem quanto na mulher.
O HPV ele tem controle. Quando aparece a verruga, tem que ser feito o diagnóstico e se consegue, tem que ser retirado as verrugas, porque o vírus fica ali, né? Nessas verrugas tem que ser retirado através de uma cauterização, o tratamento para tirar essas verrugas e acompanhamento aí da titulação desse HPV, tá bom? Mas é condiloma acuminado que se chama, tá bom? E às vezes assim, às vezes é uma verruga, às vezes é muitas verrugas. Quando é uma, duas, dá até para fazer tratamento, cauterizando no consultório e tal. Quando é muitas verrugas, aí precisa até para um centro cirúrgico. Tá? Mais? Não? Bom, pessoal, então era isso. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês, né? Eu confesso que a hora que eu vi, eu achei e falei, meu Deus do céu. Mas eu agradeço e eu gostaria muito de nunca ver vocês numa situação de risco e nem doente, que vocês sejam sempre saudáveis. É uma questão de escolha. Certo? Bom, se a Rose vê vocês em situação de risco, ela vai ter que explicar o porquê que ela está vendo, né? Bom, pessoal, só mais alguns dados aí para encerrar a noite. No estado de São Paulo, apenas 70% das gestantes fazem pré-natal. Desses 70%, nem todas fazem o pré-natal completo. Outra coisa, sífilis está aumentando muito na faixa etária de 10 anos a 19 anos. 10 anos. 10 aninhos. Até 19 anos. Em todas as classes sociais, nos dois sexos, em todos os gêneros. Então é muito importante a participação de todos. Agora a enfermeira Lidiane ela vai estar realizando os testes rápidos ali atrás, quem tiver interesse, tá ok? O resultado é sigiloso e vai ser acompanhado, qualquer dúvida será acompanhado no ambulatório. Queria também justificar a ausência do vereador Nussi, também pediu para ser notificado. Agradecer mais uma vez a presença de todos, a participação da Escola Legislativa, da Câmara Municipal de Araras, da Secretaria Municipal de Araras, na pessoa da secretária Wanda. Dizer que a Secretaria de Saúde está sempre aberta, né? O telefone lá é 3543-1522. Se tiver dúvida, entrar em contato com o Edson ou com a Rose lá no NAIS, Núcleo de Apoio à Educação em Saúde. Queria agradecer a presença dos alunos do Zurita, da ETEC, professor Alberto Feres, curso técnico de enfermagem. Dizer que para nós é muito motivador a participação de todos e a Escola Legislativa também. Boa noite a todos. Muito obrigado. Pessoal, quem quiser fazer o teste, saindo aqui.